De volta aqui com o CBN Maceió e já abrindo a nossa conversa, um advogado especialista em direito médico, aliás, também presidente da Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Alagoas. Nós vamos conversar um pouco mais aqui sobre procedimentos estéticos, sobre o risco na escolha equivocada de um profissional, mas antes gostaria de aqui deixar a nossa preocupação sobre o plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu no dia de ontem, por 9 votos a 0, que o poder público não pode ser obrigado, por meio de decisão judicial, a fornecer remédio de alto custo que não esteja na lista de remédios gratuitos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. É bem restritivo, porque além da Anvisa demorar muito mais do que qualquer agência em todo o mundo para liberar determinada substância a ser administrada aqui no Brasil, mesmo depois de liberado pela Anvisa, ela demora um outro tanto para chegar até a lista do Sistema Único de Saúde. Então, não basta estar circulando no Brasil, precisa estar no Sistema Único de Saúde. Eu não sei como é que isso vai repercutir junto às pessoas. É claro que isso tem uma série de critérios, isso não foi uma vedação estrita, ela tem algumas excepcionalidades, como critério de renda, como se esse medicamento, se existem similares, mas, doutor Juliano, ela vai deixar muita gente na mão. Essa é a grande verdade. Bom dia. Bom dia, Liz. Realmente foi impactante essa decisão de ontem. A gente aguardará ainda a finalização, né, das excepcionalidades que não foram tratadas no julgamento de ontem, onde o Supremo irá divulgar as métricas, vamos dizer assim, para os casos excepcionais que, a meu ver, devem permanecer sendo tratados como excepcionais, né? Mas, de fato, a gente enxerga um movimento, digamos assim, desde o ano passado, né, da Suprema Corte no sentido de restringir cada vez mais e tentar, de repente com isso, não sei se é o intento da Corte, minimizar os impactos da judicialização da saúde no país. Não sei se essa será a solução mais adequada, né? Esse raciocínio que é muito utilizado no sentido da possibilidade estatal de arcar, né, por conta de um orçamento que é finito, né, e privilegiar um grupo pequeno, vamos dizer assim, ou um cidadão em detrimento de um número maior que ficará desassistido. Ou seja, é uma situação delicada, é preciso dialogar, conversar com as instituições, com as autoridades sobre essa temática, é de suma importância, mas eu não sei se essa restrição abrupta, vamos dizer assim, que impactará diretamente aí mais de 40 mil ações, né, que tramitam no Poder Judiciário, se isso de fato trará a solução satisfatória e, de fato, desejada e merecida pela grande parte da população, principalmente aqueles mais carentes. Né? E aí a gente abre uma série de discussões, né? O que é que tem lá na lista do SUS? O que tem na lista do SUS serve de fato? Tem eficácia? Não tem eficácia? Isso tudo precisa passar por um critério de comunicação mais assertivo e mais envolvente, mais do que envolvente, esclarecedor de fato. Eu tenho remédios na lista do SUS para uma série enorme de enfermidades, doenças do coração, hipertensão, diabetes. Esses remédios são ou não são eficazes? Se são eficazes, por que eles não são os remédios que deveriam ser buscados nas prescrições médicas? Essa é uma situação que a gente precisa ter claro para que a gente não possa dar uma ideia equivocada, né, de que possa ser um lobby de empresas, de
de grupos farmacêuticos ou de coisas desse sentido. Quanto menos a gente informa, mais corda a gente dá para a criatividade e o pensamento humano. Então, daí a necessidade, doutor Juliano, de que mais informações, que essa lista seja mais acessível, e de que os médicos sejam convencidos de que os medicamentos que lá existem são eficazes e busquem a indicação daqueles e não de outros. Exatamente, e você levanta uma discussão recorrente, inclusive, nas demandas judiciais, no tocante a, apesar de existir um medicamento para aquela indicação de determinada patologia, muitas vezes o que consta na lista do SUS não é, de fato, eficaz do ponto de vista de resultado, o quanto outro medicamento que ainda não consta e, de repente, muitas vezes, por conta de todo esse trâmite burocrático e que é imenso aqui no nosso país, a gente precisa também voltar a olhar para isso, não é? A gente muitas vezes enxerga algumas decisões aqui como se tudo funcionasse maravilhosamente bem, e não é assim que acontece. A gente que, de repente, tem um contato mais próximo com esse tipo de demanda, a gente vê que não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Inclusive até quando algumas empresas tentam ter a aprovação de determinados fármacos junto à Anvisa, a Agência Nacional de Saúde. Então, acho que necessitaria, a meu ver, uma discussão um pouco mais ampla, mais densa, com especialistas, né, que lidam com isso cotidianamente, antes de repente, se ter uma medida mais drástica no sentido de restringir. Vamos restringir e depois a gente, se for o caso, flexibiliza. É essa mensagem que eu sinto, de repente, infelizmente, em certa medida, da Corte. Mas eu penso que esse será o caminho adotado e os votos, em sua grande maioria, já foram proferidos, né? 9 votos. 9 votos, nós tivemos apenas o ministro Celso de Mello ausente e o ministro que se averbou suspeito, o ministro-presidente, porque já atuou na Advocacia Geral da União nesse caso, não no caso específico, no caso Intela, mas no tema ofertado aí como defensor da União. Bom, doutor Juliano Pessoa, voltando aqui ao nosso tema, procedimentos estéticos. O que significa a escolha de um profissional? Isso já está bem delimitado no Brasil. Quem é que pode se averbar um profissional da estética aqui no país? Esse é um tema que ainda é permeado de várias polêmicas entre algumas categorias, né, digamos assim. Classe médica, com odontologia, que passou a fazer alguns procedimentos puramente estéticos. A classe médica ingressou com medida judicial, foi vedado, né, eles passaram a ter autorização para fazer as atuações terapêuticas que envolvem a odontologia, mas não algumas regiões, como, por exemplo, testa, nariz, que são muitas vezes puramente estética. Então, existe esse debate e essa lide aí entre as categorias, e no meio de tudo isso eu diria que está a população e os pacientes de maneira geral, né, que ficam muitas vezes sendo seduzidos por algumas abordagens, né, muitas às vezes por rede social, e buscam profissionais que muitas vezes lhe causam algum dano, e aí a dor de cabeça é bastante densa posteriormente. O que eu diria que é de suma importância no caso do paciente, da população, é que antes de você buscar determinado profissional para realizar um procedimento estético, que você pesquise sobre esse profissional. Veja quem é esse profissional. Veja qual é a especialidade desse profissional. Se ele está inscrito nos órgãos de classe, se ele tem, de repente, inscrição numa sociedade específica, né? Por exemplo, um dermatologista que faz, né, amplamente procedimentos estéticos, ele, além da inscrição no Conselho Federal de Medicina e no regional, onde ele atua, ele também tem a inscrição na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Assim acontece com cirurgião plástico. Então, ou seja, a população hoje tem informação na palma da mão, como nós dizemos, né? E tem informação das mídias sociais, né? Daqueles que já passaram por procedimentos que foram comandados por esses profissionais.
Esse é um outro caminho bastante interessante, porque é o caminho do resultado. Aliás, eu não falei resultado à toa. Resultado tem uma relação direta com a outra polêmica, doutor Juliano, em relação a esses profissionais. Assertiva colocação, eu diria. Realmente, muitos profissionais, a gente já até debateu esse tema aqui no ano passado, numa polêmica que houve na decisão judicial envolvendo a cirurgia plástica, onde, infelizmente, vários profissionais perseguem cotidianamente, né, a busca por uma flexibilidade de promover os seus dons profissionais, vamos dizer assim, abordando diretamente a população, e muitas vezes ele não percebe que com isso ele se aproxima cada vez mais da promessa de resultado. E aí complica para os profissionais, é isso que eles precisam entender, né? Quando você promete resultado, então aquele contrato, de fato, tem um fim específico. Então, se você não atinge aquele resultado que muitas vezes você promete por meio de a visualização de uma imagem, de um antes e depois, ou algo parecido, o paciente, em qualquer insatisfação que haja, ele muitas vezes busca o meio formal, jurídico, de ser ressarcido de um dano que, ao sentir dele, foi ocasionado, porque a informação não foi adequada. Esse é que eu acho que é o ponto fulcral aqui do nosso tema. Recentemente, em fevereiro agora, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, já ratificando a decisão do primeiro grau, condenou uma dermatologista, inclusive, por falha numa realização de um procedimento estético. No caso concreto, o que ocorreu? A paciente foi submetida a um procedimento por meio de utilização de laser. Houve uma lesão morfológica, ou seja, uma queimadura acima dos lábios. Segundo a paciente, ela abordou a profissional pedindo informações pela surpresa da reação. Segundo a paciente ainda, a profissional disse que esse tipo de lesão era comum naquele procedimento e ela foi submetida ainda a mais algumas sessões do mesmo procedimento, ou seja, agravando, consequentemente, a lesão que já tinha se instalado. Essa médica, inclusive, foi condenada, no caso concreto, e foi ratificada agora, o mês passado, pelo Tribunal de Santa Catarina. Então, perceba, a decisão do desembargador, ele vai justamente nesse ponto, que a médica não demonstrou, no caso concreto, que ela informou adequadamente a paciente. Olha só, em tese, em regra, quem procura um procedimento estético, está procurando um médico, vamos dizer aqui, ou mesmo um dentista, não é alguém que esteja com uma doença, um mal grave que precisa ser curado. E pode passar uma falsa ideia de que nós estamos falando sobre outra coisa que não medicina. Procedimento médico ou procedimento cirúrgico que tem uma série de regramentos, independentemente do fim ser puramente estético, e de que tem riscos. E de que esses riscos, às vezes, são deixados em segundo plano nessa discussão do ato de informar. Exatamente. E o profissional médico precisa ter em mente e jamais se distanciar do dever de informação que ele tem. E quem traz esse dever é o Código de Ética Médica. Então, o que é preciso ficar claro é que não é uma opção do profissional informar adequadamente numa linguagem inteligível, inclusive, né, que aquele paciente alcance, né, e obter, antes da realização de determinada prática, obter, inclusive, o consentimento do paciente para aquela prática. Não basta mandar assinar aquela papelada inteira em letras, mesmo que não sejam minúsculas, mas que, devido ao ambiente, normalmente feito em ambiente hospitalar ou ambulatorial, com muita gente e muito corrido, que não dá para as pessoas, de fato, lerem o conteúdo e compreender. Se eu saio de lá sem compreender, doutor, talvez eu esteja enganado, mas boa parte dos processos a que médicos, profissionais de saúde em geral, respondem, acredito que boa parte deles deve ser porque não houve uma conversa antes. Exatamente. Porque eu não me senti acolhido. Exatamente. Você foi num ponto crucial. Boa parte das demandas, quando a gente se debruça no caso concreto, houve falha, principalmente desde o início da primeira consulta, na comunicação.
Ou seja, e aí é preciso que a gente mande mensagem para os dois lados. O profissional ele precisa perceber que ele tem o dever de fazer isso, de informar adequadamente. A gente sabe que muitas vezes tem uma demanda grande de atendimento, de volume de pessoas, mas é obrigação informar adequadamente. É obrigação você parar com o paciente um tempo razoável e dizer a ele, esclarecê-lo de tudo que irá ser feito, qual é o planejamento daquele procedimento, quais são as possíveis consequências que podem acontecer, porque, como você bem mencionou, qualquer ato médico, principalmente se envolver estética, cirurgia, etc., ele pode sim ser acompanhado de algumas reações, algumas até esperadas, outras nem tanto. Nem tanto. Outras nem tanto. Daí a necessidade de se falar sobre riscos, Exatamente. né, doutor? A gente sempre fala sobre o nariz que você vai ter após o procedimento, a orelha que você vai ter, a juventude que você vai recuperar, provavelmente, se esse for o objetivo, mas não se fala que tem um procedimento anestésico nesse caminho, que a gente pode ter intercorrências, reações do corpo adversas, e de que isso tudo pode resultar, inclusive, em morte. Exatamente. Ou em lesões irreparáveis, né, como acontece muito. O que eu percebo é o seguinte, muitas vezes a gente enxerga um esclarecimento no sentido das medidas que o paciente deve tomar pós-procedimento. Por outro lado, a gente não observa, muitas vezes, esclarecimentos prévios, né? Não sei se, de repente, com receio de assustar, de causar algum tipo de pânico no paciente pelas informações, seja, mas é preciso fazer. Tem médico que não diz, então eu vou para aquele, que naquele não tem risco não, só tem risco nesse aqui. O doutor Juliano me falou que tem risco, o de lá me falou que não tem, então deve ser 2 procedimentos diferentes. Isso é conversa, gente. Tá? Você está submetendo a uma ação médica interventiva, nós vamos ter a violação do corpo, a introdução de medicamentos e procedimentos, supressão de tecidos em muitos dos casos. É uma coisa séria, nós não estamos falando sobre, é uma boutique, doutor. Exatamente, exatamente. Não é algo que você compra ali pronto, utilize e descarta. É uma vida, é a saúde de uma pessoa, é o corpo de uma pessoa. Então é importante, e as pessoas, principalmente, precisam passar a ter também essa postura de, ao buscar um profissional, dele sentar, dele dirimir todas as dúvidas, não ter vergonha de perguntar. Às vezes a gente percebe também essa postura por parte do paciente. Como naturalmente o médico é o detentor do conhecimento técnico, o paciente muitas vezes se sente inseguro ou envergonhado, de repente, de fazer alguma pergunta boba. Mas é direito dele, ele precisa fazer, inclusive, as perguntas e dirimir todas as dúvidas. E o profissional, por sua vez, cumprir o seu dever de informar adequadamente este paciente das possibilidades benéficas e maléficas daquele determinado procedimento. Isso precisa estar muito claro, muito cristalino. É super importante esse profissional estar acompanhado de um terceiro que também faça parte do procedimento, quem sabe, ou faça parte do seu consultório durante essa conversa? É uma boa possibilidade. Alguns profissionais têm essa precaução de, no momento dessa informação, de buscar o consentimento do paciente, ele muitas vezes está com um outro profissional do lado para ter uma testemunha, vamos dizer assim. Tem alguns cirurgiões plásticos que eu conheço que, no momento dele receber o consentimento do paciente para determinado procedimento cirúrgico, ele faz uma gravação de um vídeo informando, logicamente, ao paciente do que é que vai ser feito ali naquele vídeo e armazena isso consigo. Então, ou seja, existem N possibilidades. O que a gente não pode admitir mais na sociedade atual é a ausência de informação adequada. Isso ou de uma informação adversa, de uma informação que não seja verdadeira. Dr. Juliano Pessoa, muito obrigado por essa conversa que julgo ser inicial. A gente volta aqui com o Dr. Juliano conversando sobre esse e outros temas ligados ao direito médico.